Olá galerinha, tudo bem? Eu sou Vitor Mota, professor de arte da Escola Sesc Portilândia e hoje nós vamos fazer uma escultura com sabão. Vamos lá? Sabe-se que a escultura é uma forma muito antiga de se expressar através da arte. Alguns preferiam esculpir, outros preferiam modelar, mas na verdade o que ia variar mesmo era a matéria-prima que se utilizava para o desenvolvimento dessas esculturas. A Grécia Antiga, por exemplo, se utilizava muito mármore. Imagina só você esculpir no mármore, numa pedra de mármore. É um desafio muito grande, não é mesmo? Mas não era só a Europa que desenvolvia esse tipo de arte, não. No continente africano, por exemplo, uma das matérias-primas mais utilizadas, além dos metais, como o ouro, o bronze, se utilizava muito o marfim e a madeira. Na América, principalmente aqui no Brasil, teve-se muita influência dos europeus e também dos africanos, tá? Mas agora o nosso desafio é desenvolver uma escultura no sabão. Será que a gente vai conseguir desenvolver essa escultura nesse sabão? Vamos lá? Vamos pro passo a passo primeiro, tá certo? Aqui é o material que nós vamos utilizar para desenvolver a nossa escultura em sabão, tá certo? A gente vai começar desenvolvendo o desenho do rosto aqui nesse papel, tá bom? A gente vai fazer aqui aquele esboço do rosto, somente o busto, que é a parte do ombro para cima, tá certo? Então, eu fiz aqui mais ou menos o esquema de como é que a gente faz o rosto. A gente primeiro faz o círculo, utiliza o lápis bem fraquinho. Eu tenho aqui o lápis 2H, mas pode ser o HB também, um lápis grafite, que ele é bem fraquinho, tá? E por último a gente utiliza o lápis mais forte, o 2B, o 6B, tá certo? Então vamos lá. Primeiro vocês vão fazer o círculo e vai dividir esse círculo em 3 partes, certo? Depois que você desenvolver o desenho do círculo e essas 3 partes, você vai fazer aquele esquema do queixo, ok? E aí quando for iniciar o desenho do rosto, você coloca o olho na parte do meio, tá? Do círculo, não é cá em cima, aqui em cima é a parte do cabelo. Coloca aqui no meio do círculo que você fez e aqui embaixo você puxa o pescoço, tá bom? Eu vou deixar depois um vídeo explicativo para você entender melhor esse esquema aqui, tá bom? Depois que você tiver feito todo o desenho do rosto, aí a gente vai pegar o lápis 6B, né? Eu vou iniciar o processo e a gente vai aprendendo passo a passo, tá bom? Eu coloquei esse papelão aqui, mas você pode colocar um jornal ou uma folha, um plástico, para evitar que suje muito a mesa, já que o sabão ele risca um pouco, tá? A depender do sabão que você for utilizar. Pode ser qualquer sabão em barra, tá bom? Pode ser o de coco, pode ser aquele que é meio riscado, tá? Não tem problema. Então, depois de ter feito o meu desenho, eu vou utilizar o lápis 6B, mas pode ser qualquer um acima de 2B, tá? E a gente vai aqui deixar essa linha mais forte, esse traço mais forte, tá? O objetivo é pegar exatamente o contorno do rosto, tá bom? Essa parte aqui do olho, do nariz, da boca, não vai ter tanta importância agora, neste momento. A gente vai apenas contornar o rosto, as linhas do rosto. Então aqui o queixo, a orelha, o cabelo. Eu não tinha falado antes, mas primeiro é necessário a gente ver o tamanho do papel que nós vamos desenvolver no seu desenho. Então eu coloco o sabão em cima do papel e faço aquele retângulo aqui, tá? Depois do retângulo, eu faço o desenho aqui do rosto e do busto, né? Um pouquinho dos ombros. E quando eu finalizar esse contorno todinho, eu vou colocar em cima do sabão. Essa parte que eu fiz aqui, eu vou colocar para baixo, tá? E aí com o fundo do lápis mesmo, eu posso fazer aqui bem de leve, por cima da linha que eu já fiz, tá? Com o intuito de
passar essas linhas para o sabão, para ficar um pouco mais fácil da gente esculpir, tá bom? Pronto. Não sei se dá para ver, mas olha só. Tá? Quando finalizar isso daqui, a gente vai utilizar uma faca, de preferência sem ponta, certo? Eu vou tirar todo o excesso que não vai servir aqui para minha escultura, tá bom? Então eu vou exatamente tirar esse contorno aqui, ó, que eu fiz com o lápis, tá certo? Com a colher ou a espátula, pode ter uma espátulazinha dessa, a gente vai tentar arredondar essas partezinhas aqui, certo? Essas angulações, tá bom? Então assim, perceba que é um experimento que vocês vão estar fazendo. E na escultura, o que você fizer, no caso, pelo menos a forma de esculpir, né? O que você fizer, não tem como voltar atrás. No caso da modelagem, a gente ainda consegue fazer recuperar, né? Alguma coisa que a gente fez errado. Na escultura, quando a gente vai esculpir, não acontece isso, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado e ter muita atenção com o que vocês estão fazendo. Então, assim, estudar mesmo a questão da proporção do rosto, perceber que aqui nessa parte do queixo ela é mais funda, então a gente vai retirando um pouquinho mais, tá certo? E arredondando sempre essas angulações, tá bom? O sabão ele é bem molinho, então ele te dá essa possibilidade de fazer essas angulações, tá bom? Aqui a gente deixa por último. Essa parte do rosto é a parte mais difícil, porque a gente precisa obter o volume da testa, o volume aqui da bochecha, da boca e afundar um pouquinho os olhos, tá bom? Então o que é que nós vamos fazer? A gente vai tentar pegar o lápis e marcar onde é que estão os olhos, tá? Se a gente for olhar aqui para o nosso desenho, olha só. O olho, ele está aqui acima da orelha, mais ou menos por aqui, certo? No caso o lápis não está riscando muito, mas a gente vai tendo uma referência de onde é que ficam os olhos, tá bom? A gente já marca aqui um pouquinho, certo? A gente pode utilizar o palito para fazer isso, a parte dos olhos, tá bom? E o nariz aqui no meio, tá certo? E aqui a boca. Então vamos lá. Eu vou começar a fazer uma pequena fundura aqui, né? Eu vou afundando um pouquinho os olhos. Se quiser usar a toalhinha para tirar aqui o excesso. Então faço aqui um pouquinho dos olhos fundos. E a gente vai aqui, pessoal, experimentando mesmo, tá? Faz muito tempo que eu tinha feito uma escultura assim com sabão. E realmente o material é muito molinho e pegajoso, né? Mas vocês vão fazendo aos poucos, tá? Não afunda de vez não, porque aí você pode perder de vez a sua escultura. E se por acaso não deu certo, ficou estranho, não tem problema. A gente está aqui só experimentando, tá? A gente não vai fazer aqui uma escultura perfeita logo de primeira, tá certo? Então a gente vai fazendo aqui aos poucos, tá bom? Vou fazendo aqui, arredondando, né? Bochecha, olhos. Tá vendo aqui como já está ganhando força? No caso aqui do palito, eu estou utilizando aqui o palito, mas vocês podem utilizar também, por exemplo, a agulha de crochê, que ela tem uma ponta mais arredondada, então fica até mais fácil, tá? Vai ficar ótima essa minha escultura. Mas vamos lá.
vai dar certo. Depois de alguns minutinhos, né? Olha só como ficou minha escultura. Como eu te falei, né? Às vezes acontece da gente retirar uma parte e isso não volta mais, olha só. Isso aconteceu com a orelhinha aqui, tá vendo? Ficou só de um lado, do outro não ficou. Mas não tem problema, tá certo? Essa parte da volumetria realmente é muito difícil, exige muita técnica, mas vocês vão experimentar, tá bom? Uma outra dica é essa parte aqui de trás. A gente pode deixar ela reta assim mesmo, tá bom? Porque se a gente for arredondar aqui, essa parte do pescoço ela pode ficar muito fina e partir, tá bom? Então a gente faz somente a parte da frente. A gente tenta pelo menos colocar os olhos, o nariz e a boca, tá certo? Eu ainda não finalizei direito aqui minha boca, mas não se preocupe se tiver esses farelinhos no sabão e na sua mão, porque depois a gente vai passar a água aqui, tá? Não é para lavar as mãos não, a gente faz só passar aqui bem de leve, um pouquinho de água para tirar esse excesso, e depois a gente vai secar com a toalhinha, tá bom? Essas raspas aqui, não joguem fora, tá bom? Essas raspas aqui você pode colocar num potinho com um pouquinho de água e deixar lá por alguns dias. Isso aqui vai virar tipo um sabão líquido, né? Um sabão assim meio cremoso, tá bom? E essas partes menorzinhas vocês podem utilizar também para lavar a mão ou desenvolver outras esculturas, tá? De repente brincar aqui com as formas e colocar os bustos em cima, tá certo? Ok? Então é isso. Eu desafio agora vocês a fazer Desafio vocês a fazer uma escultura, no caso somente o busto, tá bom? Em pedra sabão, tá certo? Ou melhor, no sabão, tá bom? Tchau, tchau, gente. Não ficou muito parecido comigo, assim, né? Nem no desenho, nem na escultura. Mas tá aqui o projeto e a minha escultura. Expectativa, realidade. Tchau, tchau, pessoal. Aquelas raspinhas de sabão, a gente pode juntar, que ela é bem molinha, e fazer o nariz, tá? Aqui eu tirei muito nariz, perdi minha orelha, tirei muito nariz, quer dizer, eu não consegui afundar mais, né? Porque o sabão tava já ficando muito fino. Então eu vou aqui juntar essas massinhas, tá vendo aqui? Vou fazer tipo um triângulo. Olha só. Vou fazer tipo um triângulozinho, um volume, e vou colocar aqui no nariz, tá certo? E aí eu posso fazer isso em outras partes também. Posso colocar mais um pouquinho na testa, na bochecha, e eu vou modelando, tá certo? Aí você pode molhar o dedo na água e ir modelando, certo? Então você pode, primeiro você vai esculpir e depois você vai modelar, tá bom? E assim a gente consegue dar um ar mais natural à nossa escultura. Olha só, já tá ficando bem melhor, tá vendo? A boca também é a mesma coisa, tá certo? Só colocar aqui um pouquinho, encher mais um pouco e ir modelando, tá bom? Tchau, tchau! Ficou linda agora a minha escultura.